Projeto de lei do Legislativo. Dispõe sobre a gravação e transmissão em áudio e vídeo das sessões e licitações públicas realizadas nos poderes executivo e legislativo no município de Jacareí e da outras providências. Autoria, vereador Dr. Rodrigo Salomão. Bom dia a todos, presidente Maria Amélia, nobres colegas vereadores, os munícipes que nos acompanham pela TV Câmara através da internet e da TV. Gostaria da atenção de todos os nobres pares nesse momento. No final de 2022, protocolei um projeto nessa casa que trata da gravação e transmissão em áudio e vídeo das sessões de licitações públicas realizadas, tanto no Poder Executivo quanto no Poder Legislativo de Jacareí. Mas para quem está em casa, eu gostaria de explicar melhor o que é a licitação. Como se trata de um termo mais técnico e que muita gente não tem conhecimento do assunto, vamos assistir um vídeo do Milton, do canal do YouTube Política Sem Mistério, e ele explicará o que é licitação de forma simples e didática. Pode colocar o vídeo 1, por favor. Bem-vindo ao Política Sem Mistérios. Nós ouvimos muito falar sobre licitação. Afinal, o que é isso? A licitação é um processo obrigatório para todos os órgãos públicos, no governo federal, no governo estadual e também no governo municipal. Ele trata da compra de obras, serviços e equipamentos. Tudo que for comprado com dinheiro público é preciso que seja comprado através de uma licitação. Ela pode ser um convite, uma tomada de preço ou uma concorrência pública, dependendo do valor desta compra. Mas o fundamental é que tenhamos publicidade, transparência e igualdade de condições para todos aqueles que querem vender o produto. Porque o governo, com o dinheiro público, tem sempre que comprar aquilo que custe mais barato e que tenha a mesma qualidade. Vamos pensar o seguinte: vamos comprar borracha, lápis, papel higiênico, para uma repartição pública. É preciso uma licitação para que todas as empresas que vendem esse material possam, num dia pré-estabelecido, entregar o envelope lacrado com o seu preço. Os envelopes serão abertos e aquele que oferece o menor preço será então contratado. Tudo é feito para que o dinheiro público seja bem utilizado, bem empregado, e que haja sempre transparência. A transparência é obrigatória quando se trata de dinheiro público, do seu dinheiro. E queremos transparência para toda a política. Aqui, a política é sem mistério. Eu acho que o vídeo foi bem elucidativo e queria ressaltar uma frase que foi dita no vídeo. Transparência é obrigatória no poder público municipal e esse é o nosso principal objetivo desse projeto de lei. O princípio da transparência, embora não seja explícito entre os princípios do artigo 37 da nossa Constituição Federal, é uma norma de normas jurídicas, pois assim são os princípios, normas de normas, e que, por seu turno, tem caráter vinculante, constituindo um dever que estejam à frente de toda a administração pública. Para se ilustrar aqui a tamanha importância da transparência nos atos públicos, vamos assistir um segundo vídeo que foi produzido pelo professor coronel Marcelino Fernandes. Pode colocar o segundo vídeo, por gentileza.
Olá galera, estou passando rapidinho aqui para fazer um vídeo sobre o princípio da transparência. Uma democracia só se solidifica se tiver transparência na sua política. Só que o que é transparência? Como princípio jurídico do direito administrativo. Wallace de Paiva Martins Júnior é o representante do Ministério Público, sob a orientação da Maria Silvia Zanella de Pietro, defendeu esse princípio da transparência como sendo a formação por meio de 3 princípios. Ou seja, a transparência se forma com 3 princípios. O da publicidade, que está lá no caput do 37, junto com a legalidade, a impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A publicidade é um desses 3 componentes da transparência. Por que é a publicidade? Porque a administração é pública e público devem ser os seus atos, já dizia o saudoso e festejado mestre Eli Lopes Meireles. Ou seja, nós temos que levar ao conhecimento do povo aquilo que nós fazemos. E agora quero prestar bem atenção. Em 2021 foi promulgada e publicada a Lei Federal 14.133, que passou a vigorar em 1º de abril de 2021. Porém, apenas o mês que vem, no próximo mês de abril, ela substituirá de forma definitiva a atual Lei de Licitações, que é a tão conhecida Lei 8.666 de 1993. E qual a importância dessa nova Lei de Licitações? Ela tem o dever de garantir à administração pública contratações imparciais e justas. Por esse motivo, houve a necessidade de mudanças. E segundo a nova Lei de Licitações, 14.133 de 2021, com o intuito de se adequar e se adaptar ao avanço da administração pública, precisamos ter em mente que a Lei 14.133 não apenas substitui a Lei 8.666 de 93, ela unifica inúmeras regras dos procedimentos de licitação e revoga outras. Uma das mudanças importantíssimas no que se diz respeito às modalidades de licitação foram as mudanças nas fases de licitação, durante a duração dos contratos e diretrizes sobre divulgação do orçamento. Com tudo isso, um dos objetivos de aperfeiçoar os certames é garantir observâncias aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, transparência, competitividade, economicidade, entre outros. E no texto dessa nova lei, o artigo 17, que elenca todo o processo de licitação, prevê na redação dos parágrafos 2º e 5º o seguinte: no parágrafo 2º, as licitações serão realizadas preferencialmente sobre a forma eletrônica, admitida a utilização de forma presencial, desde que motivada, devendo a sessão pública ser registrada em ata gravada, em áudio e vídeo. Então, a nova legislação, a partir do mês que vem, já prevê que todos os processos licitatórios aí eles vão ser obrigados a ser gravados e arquivados, tanto em áudio quanto em vídeo. Na hipótese excepcional da licitação sob forma presencial, e que se refere no parágrafo 2º desse artigo, a sessão pública de apresentação de propostas deverá ser gravada em áudio e vídeo, e a gravação será juntada aos autos do processo licitatório depois do seu encerramento. Então, como nota-se, eu conversei com alguns vereadores e alguns me deram a desculpa que votarão contra, porque não tem cabimento você gravar todas as sessões licitatórias que acontecerão. Mas nós não estamos inventando. Isso já está previsto na próxima lei, na lei que foi promulgada lá em 2021, e a partir do mês que vem, todos os processos licitatórios eles vão ter que ser gravados, tanto em áudio quanto em vídeo. Então, nota-se
que existe uma legislação federal e a previsão de gravação de áudio e vídeo. E esse material deverá ser juntado aos autos do processo licitatório. Mas em nada essa lei fala da impublicidade a esse ato. E é isso que nós estamos fazendo. A nossa lei, o que nós estamos falando? Nós estamos complementando essa legislação federal. A única coisa que nós estamos pedindo com essa lei, tornando obrigação do poder público, que é o que antes já vai ser obrigação de ser filmado, tanto em vídeo como áudio, e vai ser arquivado junto ao processo licitatório, que seja dado publicidade. Para quem quiser assistir, disponibilizado no YouTube, algum canal de comunicação da Prefeitura, esses processos licitatórios. Roninha está aqui, que tanto brigou aqui que as filas de cirurgia fossem transparentes para as pessoas saberem o lugar delas nas filas. Espero que entenda isso daí e vote junto com a gente. A gente não, aqui nós não estamos inventando nenhuma obrigação aí mirabolante. A obrigação de ser filmado, tanto em áudio como vídeo, ela já vai existir. O que nós queremos? Que seja público. Para ninguém pensar que nós estamos querendo, Hernânia, esconder nada de ninguém. Isso é transparência ao poder público. E a nossa lei municipal suplementa a lei federal 14.133. Pois além de prever a disponibilização nos sites e redes sociais, os setores internos que forem gerenciar a gravação desses conteúdos terão um dia útil para disponibilizar, gerando tempo hábil que hoje não possui previsão legislativa. E mais, que todos tenham tempo para se organizar, nós estamos dando 180 dias, 6 meses, para que o poder público aí possa se adequar. Filmar, volto a repetir, filmar e gravar em áudio e vídeo já vai ser obrigação, porque a nova legislação federal já entende assim. O que nós queremos é dar publicidade, tornar isso público, porque nós estamos mexendo com dinheiro público. Então a gente tem que dar obrigação e ser transparente com aqueles que pagam os nossos impostos. É nítido que a nossa lei municipal, ela suplementa e complementa a lei federal. Por todos esses pontos que já expliquei, inclusive, nós temos aqui um parecer favorável do nosso jurídico, dado pela procuradora Mirta e o procurador Wagner. E mais, já foram juntadas 2 decisões recentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, reconhecendo a validade de leis semelhantes nos municípios de Guarantã e Marília. Então, a gente já tem aqui parecer favorável do jurídico, já temos cidades que aprovaram essa lei, inclusive com decisões dizendo que são constitucionais do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, esse discurso que talvez seja inconstitucional, não consegue operacionalizar, e isso, desculpa, mas a cidade não pode aceitar. Quando a gente tem obrigação aqui, como agente público, vereador eleito, e o Valmir, que sempre sobe aqui, fala: o povo paga o meu salário, o povo é meu patrão, e está certo, é o povo que paga, e a gente tem que dar satisfação para quem paga o nosso salário. Nós somos empregados do povo. Então, Hernani, temos que subir aqui, quando faz um processo licitatório, qual o problema de dar transparência? Já vão filmar, já tem a obrigação de ser filmado e gravado os áudios. Por que não tornar esse público? Esses são os perigos, somente isso que a nossa lei está pregando aí. E quero terminando aqui dizendo que o entendimento da Corte do Tribunal de Justiça de São Paulo, que essa lei, em análise, não trata da estrutura dos órgãos, sequer de suas atribuições, tampouco trata de regime jurídico dos servidores públicos, sendo assim possível de ser iniciativa do Poder Legislativo Municipal. Então, existe já uma decisão pacificada do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Bom, exposto tudo aqui, eu acho que o órgão público, já tem uma fama tão ruim lá fora, que às vezes as pessoas acabam todo mundo colocando todo mundo na mesma vala, no mesmo saco comum, que o político tem uma imagem, a política tem uma imagem de corrupção, e se fizer uma pesquisa, a maioria das pessoas que vão apontar acham isso. Esse é um processo para a gente dar nossa cara a tapa, provar
mostrar que nós somos diferentes, pecar aí, mostrar, privar pela transparência. Então, assim, peço de verdade o voto de vocês para que a gente possa dar mais transparência e moralizar o setor público da nossa cidade. O projeto está em discussão. Tem que subir aqui nessa tribuna e respirar, né? Projeto polêmico, fica todo mundo olhando um para a cara do outro. Quem que vai comentar? Política é um negócio complicado. É um projeto polêmico, né, presidenta? E um projeto que vem caminhando no caminho que a gente já está sabendo, que é o caminho das eleições de 2024. Agora é a hora da corrida de status, né? Eu acho que é o mais novo caminho dessa casa aqui, daqui para frente é esse. É os projetos de status. E eu subi nessa tribuna aqui para poder comentar e falar um pouquinho desse projeto, né? Projeto de precisão, sim, com certeza. Eu rezo pela transparência também nessa casa e também no Executivo. Esse é o meu trabalho nessa casa como vereador. Rezo, sim, pela transparência. E falar de uma lei que ela já vem encaminhando para as cidades e o Legislativo trazer ela para a cidade numa cobrança de transparência, essa transparência que nós, vereadores, temos que ter nessa cidade, ela existe no Executivo. Ela existe numa porta aberta. Ela existe quando tem uma licitação nessa cidade, onde os envelopes vêm lacrado. Até vou pedir para minha assessora, pega um envelope ali para mim, por favor. Até trouxe um envelope, está na primeira gaveta. Eu até trouxe um envelope para explicar melhor para você que está em casa. Olha o envelope aqui, ó. É dessa forma que é feita uma licitação. Está aqui o envelope para você que está em casa, ó. Um envelope simples. Vem toda a dinâmica de uma empresa que quer fazer um serviço na cidade de Jacareí. Mas, porém, não vem um envelope. Vem 3, 4, 5 envelopes para ser aberto e destinado o menor preço a ser executado o serviço na nossa cidade. Mas, porém, temos que entender que se você colocar, eu vou explicar do meu jeito para que você que está em casa entenda. Eu não sou muito técnico no que eu falo, mas sou muito bem objetivo naquilo que eu represento. Então, quando você abre um envelope, e são 3 empresas representando, uma cobrou R$100, a segunda cobrou R$300 e a terceira cobrou R$500, correto? Quem que ganhou a licitação? A R$100. Ela que ganhou a licitação. Aí nós vamos filmar, divulgar, colocar no boletim oficial, colocar na mídia. A que ganhou, a 100. Toda a população está sabendo que a 100 ganhou. Mas no decorrer do caminho, a 100 deixou a desejar em algum documento que não foi viável dentro do envelope. Não deu, foi falha, errou. Como nós, seres humanos, erramos, a empresa também erra, errou. E nesse caminho, não vai poder mais o poder público contratar para fazer o papel higiênico que mostrou no telão, a compra do lápis que mostrou no telão, a transparência de contratar a empresa 1 de R$100. O Poder Executivo vai ter que contratar a de 200.
mas só que já divulgou para a população que é a de 100. E eu vou mais além, a de 100, a de 200 também não estava preparada para atender a demanda do Executivo, para atender a população da nossa cidade. E a terceira empresa de R$500 que ganhou aí, que vem aquele negócio, para onde está indo esse dinheiro? Quem está levando dinheiro? Quem está pondo dinheiro no bolso? Eu acabei de ver na internet que a de 100 ganhou, eles contrataram a de 500? Não. E volto a repetir, o tempo é curto, não dá para falar tudo, mas eu vou resumir. O portal da transparência da Prefeitura de Jacareí mostra toda a licitação feita nessa cidade. E quando tem licitação, eu até convido os nobres vereadores que quiserem me acompanhar, é feito na Prefeitura, a porta está aberta, nós podemos participar. Nós podemos fiscalizar, nós podemos buscar transparência, enquanto nós estiver trabalhando nosso horário de serviço. Nós temos todo o direito de ir lá, como fiscalizador da cidade, e poder entender que empresa ganhou para comprar o papel higiênico, o lápis. Então, às vezes, a gente fica, política sem mistério. O maior mistério da política é daquele político que não participa. Aquele que não vá até o Executivo e acompanha quando o envelope está fechado ou quando ele vai ser aberto. Não acompanha ali no portal da transparência o que o poder público está fazendo com o dinheiro da população. Quando não vai na obra, como eu fui ontem, ali, reparar que está fazendo uma situação desagradável para a cidade, que eu já estou mandando um documento para o poder público, que tem que melhorar aquela qualidade da guia, da sarjeta, é a mesma coisa na abertura de um envelope. Se existe a lei, ela é para ser cumprida, e nós, vereadores, é para fiscalizar essa lei, e fazer o Poder Executivo cumprir por ela. Mas agora eu penso, terminando aqui vai dar tempo de falar, são 4.000 servidores nessa cidade. E não é comissionado que faça licitação e abre envelope, não. São servidores públicos. Aí expõe o servidor lá bonitinho. Eu vou ter que vir maquiada, eu vou ter que vir com o cabelo bonitinho, eu vou ter que pôr uma roupa melhor, eu tenho que porque eu vou aparecer na televisão. Aí vai uma empresa maldosa, entra nessa cidade e faz uma sacanagem com o servidor. Acontece como aconteceu com o servidor do SAI. Foi demitido por justa causa, por uma incompetência de uma empresa. Quantos servidores, só para terminar, presidente, quanto servidor de Jacareí não pode correr o risco de perder o emprego por justa causa, porque tem que acompanhar a licitação mostrando na TV? Eu acho que a transparência do poder público já está o suficiente, e quem quiser, atravessa a rua e acompanha. O projeto continua em discussão. Quero cumprimentar todos que nos acompanham, cumprimentar também você que está acompanhando pela TV Câmara e que sempre acompanha o nosso trabalho aqui na Câmara Municipal, seja ao vivo, seja em reprise, e dizer que esse projeto aqui se trata da transparência do poder público, A Constituição, no seu artigo 37, ela já fala dos princípios que devem nortear a condução da atividade administrativa, ou seja, a condução da Prefeitura Municipal, dos poderes públicos, e dentre esses princípios elenca lá a transparência. E não bastasse isso, tem uma lei que também regula a licitação pública, que é a Lei 866/93, que ela estabelece as modalidades, os procedimentos de como uma licitação deve ter andamento. Essa lei é fundamental porque ela veio dar uma transparência, criar e estabelecer regras para que os poderes públicos
meu querido companheiro aqui, pastor Timóteo, pudesse seguir, né? Porque houve um tempo em que a administração pública comprava como se fosse particular, e aí não se abria concorrência, e aí o administrador público muitas vezes elegia o seu amigo, elegia o seu parente para fazer compras e aquisição de materiais para a administração pública. E depois da Constituição, depois da Lei 866, se estabeleceu uma série de procedimentos, e dentre eles, essa obrigatoriedade, você que está nos acompanhando, licitação nada mais é que uma concorrência, não é? A concorrência que o poder público abre para as empresas ofertarem ali as propostas e a prefeitura, em regra, adquirir pelo menor preço. Então, é disso que se trata uma licitação, que a gente pode simplificar para concorrência pública, não é? Contudo, o projeto aqui do vereador Dr. Rodrigo Salomão pretende aqui dar mais transparência a esse procedimento licitatório, que é realizar a gravação dessas sessões aonde vão ser apresentadas as propostas, não é? Flávio. Pois não. Na verdade, isso daí já está previsto na nova lei que tem que vigorar a partir do mês que vem. O que nós queremos é dar publicidade a essas gravações que já terão que ser realizadas. E corrigir o vereador Roninha aqui, que mandando a gente atravessar a rua, mas para ele não esquecer aqui que não é servidor público, que o último ato de qualquer contrato licitatório, quem faz é o secretário, que é um cargo comissionado, que é quem assina o contrato e quem adjudica o contrato. Sim, e na verdade, o que pretende o projeto é que essas sessões de licitação sejam gravadas, né? Acompanhadas por videocâmera. E só para que a gente tenha uma ideia, vereador Roninha, veja o último caso do governo federal, né? Onde foi enviado um militar para pressionar um agente da Receita Federal a liberar as joias para o presidente e sua esposa. Passou aí na televisão. Vocês imaginam se aqueles procedimentos não tivessem sendo gravados? Aquele funcionário da Receita, pastor Timóteo, ele foi assim muito seguro ao dizer que não era a pressão do militar, não era a pressão dos ministros que iam fazer ele mudar o procedimento e entregar as joias para a presidência da República, não é? Olha só como foi importante esse atendimento, vereador Paulinho, da Receita está sendo gravado, e é regra. Hoje, os auditores só atendem mediante gravação. Se não houvesse gravação, poderia ser que as joias tivessem sido liberadas para presidente da República, o presidente da República e sua primeira-dama, não é? Então é fundamental, vereador Rodrigo Salomão, esse seu projeto, né, de gravar as sessões. Não que a gente está presumindo aqui que os nossos servidores façam falcatruas nas licitações, mas é mais um modo de se dar transparência e, ao mesmo tempo, garantia até para o próprio servidor público. Vamos enxergar por outro ângulo. O servidor público que muitas vezes recebe pedidos ali de facilitação, de favorecimento na licitação e até de propina. Então é também um meio de se comprovar, porque não é só o servidor público que comete crime, não. Empresas também que não têm ética cometem crime de corrupção na administração pública. Até porque, se não houvesse o conluio de empresas e de servidores públicos, não se teria fraudes na licitação. É porque há o conluio também de empresas com agentes públicos para fraudar o erário público. Não é só o servidor público que comete delito, é também as empresas privadas. Então, eu quero dizer que esse projeto do vereador Rodrigo Salomão é importante, não é? De fazer essas gravações. E eu tinha dúvida sobre a constitucionalidade desse projeto, ao entender que talvez seria de iniciativa do Poder Executivo. Mas lendo aqui uma jurisprudência, o que é jurisprudência, você que está nos assistindo? É a decisão do Tribunal de Justiça, composto ali pelos desembargadores, e o Tribunal de Justiça de São Paulo, em lei idêntica que o vereador Rodrigo Salomão propõe aqui hoje, de gravar, o município de Marília também aprovou essa lei, e o Tribunal de Justiça, em seu órgão pleno, optou e julgou
pela constitucionalidade desse projeto. Aí já sanaram as minhas dúvidas, né? Porque é um projeto bom, porque é mais um meio da gente dar publicidade e, ao mesmo tempo, o órgão máximo da Justiça Estadual Bandeirante Paulista, o Tribunal de Justiça, já disse: é constitucional a Lei de Marília. Portanto, já me sanou essa dúvida que eu tinha, e o meu voto, vereador Rodrigo Salomão, olha só, a gente estava aqui debatendo no início da sessão, que você falou para mim assim: olha, o vereador do PT está aprovando um projeto do prefeito do PSDB. Olha, isso não me impede de eu aprovar o seu projeto, ainda que você seja um bolsonarista roxo. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, senhor presidente, não, senhora presidente ou presidenta. Eu quero falar um pouco sobre esse importante projeto que essa pessoa acompanha em casa, do Dr. Rodrigo Salomão. Não temos nenhum problema em aprovar um projeto de tamanha importância que o doutor Rodrigo Salomão coloca nessa casa, até porque transparência, doutor, nunca é demais. A transparência nunca é demais. Quanto mais transparência tiver dos atos do poder público, melhor é para a população, porque a população, vereadores, ela vai saber o que está acontecendo numa licitação. Eu não vejo nenhum problema em gravar uma licitação que está acontecendo com várias empresas ali, né? Foi colocado no envelope o menor valor e vai ser aberto esses envelopes. Qual o problema que tem você divulgar esse valor mínimo que foi o escolhido pelo poder público? Não vejo nenhum problema. A empresa que ganhou a licitação, isso é bom que todas as pessoas da cidade passem a saber. O que o vereador está colocando no projeto dele é que tanto o vídeo como o áudio possam ser divulgados. E qual o problema ser gravado uma licitação e subir para o canal do YouTube e também para os canais da prefeitura? Não tem nenhum problema em colocar em canais, né, exclusivos da prefeitura. Eu não vejo problema nenhum. O projeto do Dr. Rodrigo Salomão só dispõe sobre a gravação e transmissão em áudio e vídeo das sessões de licitação pública, olha que bacana, realizada nos poderes executivo, ou seja, todas as licitações que a prefeitura, ela for fazer ali a abertura dos envelopes, vai divulgar isso, e também da Câmara Municipal. O que acontecer aqui dentro não será em quatro paredes, pelo contrário, vai ser mostrado para a população como foi o processo licitatório. Teve favorecimento? Não teve favorecimento? Entendeu? Vai ser divulgado. É uma coisa simples, não tem nenhum segredo. Princípio da publicidade. Princípio da publicidade. Então é um projeto importante, não há o porquê ficar aqui falando, eu não voto por causa disso, daquilo, porque é uma coisa boa. Pois não, doutor?
E lembrar que não é a sua obrigação do vereador, como foi dito aqui, atravessa a rua e vai acompanhar o processo licitatório. Isso é uma questão de respeito com a população, principalmente com aqueles que são mais humildes, às vezes não tem nem dinheiro para comprar um passe de ônibus, pegar uma passagem para acompanhar um processo licitatório. Será que essas pessoas, por que o poder público sempre tem que gerar dificuldade e não comodidade e facilidade para a população? Será que é essa a tônica do poder público? Inclusive, doutor, pegando uma parte da tua palavra, do teu gancho, temos vários bairros na cidade de Jacareí. Imagina se todo mundo viesse para a licitação. Não ia caber. Não caberia tanta gente numa sala de licitação. Então é bom abrir o leque para a população, mostrar para a população quem é o vencedor, quem não é o vencedor, abrir um leque, porque isso vai ser divulgado para toda a cidade. É muito importante esse projeto, não vejo o porquê não aprovar um projeto desse, que é um projeto de suma importância, não tem o que esconder, né? Até porque o prefeito ele gosta de transparência, né? Eu lembro da fala do prefeito Isaías nessa tribuna, e eu gostei muito da fala do prefeito, vereadores, quando ele fala que ele pede aos vereadores que fiscalize ele. Eu gostei da fala dele aqui nessa tribuna, né? E parabenizo o prefeito de gostar da transparência, né? Que os vereadores possam fiscalizar ele gosta dessa parte aberta, até porque, né, ele é um doutor e inteligente, então isso é muito importante. Isso aqui eu acho que não prejudica em nada a prefeitura, nem prejudica o presidente ou a presidenta dessa Câmara Municipal, então eu já deixo aqui, doutor, o meu voto favorável. Como republicanos, né, nós, o Partido Republicanos, gostamos de transparência, nós, o Partido Republicanos, gostamos de que a coisa pública seja mostrada à população e possa não se esconder nada do povo, porque é o povo que vota em cada um de nós. Então, já deixo aqui o meu voto favorável a esse projeto de suma importância. Bom, eu gostaria de dar minha opinião aqui em respeito ao projeto, né? Maior respeito pelo projeto, mas a gente fica sempre pensando o porquê do nosso voto ser contrário ou ser a favor. Eu estava lendo aqui o projeto de novo, né? Realmente é uma lei federal que vai entrar, né, em vigor, que tem que ser filmado. Eu estava pensando assim, né? As pessoas que se interessam pelas licitações são somente as pessoas que participam dessas licitações, não é? E algumas pessoas ligadas à política. Pessoas no seu dia a dia nem se interessam por isso, seriam pessoas que participam dessas licitações. Então, no meu ponto de vista, doutor Rodrigo, como eu falo, com o maior respeito pelo seu projeto, a ideia que me veio agora, sim, de última hora, né, é a seguinte: se já vai ser gravado isso, não é? Como o número de pessoas que se interessam às licitações são tão poucas, não é? Eu acho que compensaria essas pessoas que se interessam entrar com esse pedido para terem essa gravação da licitação. Essa é a minha opinião com relação a esse projeto, tá bom? Então, eu acho que a lei federal já é o suficiente para dar, né, essa transparência ao município. Sônia, posso usar um pouquinho de sua fala? Posso? Pode, posso usar claro. seu tempo? Posso? Para você que está em casa, principalmente, a resposta desse vereador é para você. Para você que está em casa. Já existe a gravação, já existe ata, já existe um canal que você que está em casa não precisa vir na prefeitura, que chama-se Canal da Transparência, que todo mundo tem acesso. E quando esse vereador fala para vocês de um projeto que vem para essa casa para ser votado, eu acho que a dinâmica da minha fala é explicar para a população o porquê do projeto, qual a necessidade do projeto ou não, ser sim ou não desse vereador. E quando eu falo do que eu entendi e do que eu estou vivendo.
Eu, como vereador dessa casa, eu acho que quando diz uma licitação, quando ganha uma licitação, uma empresa, eu acho que o vereador não tem que achar que só precisa atravessar a rua para poder ver o envelope aberto. Acho que o vereador tem que ser participativo na hora que for uma empresa que tem que prestar um serviço de asfalto, ele tem que estar lá pisando no asfalto para saber se na hora da licitação que foi contratado foi 5 centímetros de asfalto ou foi 1 centímetro de asfalto, a casquinha de asfalto. Tem que estar lá fiscalizando para saber se a empresa que foi a vencedora é aquela que está prestando o valor que foi pago na hora que abriu o envelope. É essa participação que eu falo nessa casa, quando eu falo que esse vereador vai pisar no pinche quente na hora que o caminhão está soltando. É quando eu falo que sai uma licitação para construir uma creche, uma escola, eu estou lá discutindo no projeto amplo, no papel. No papel. Eu não vou lá só para poder tirar paninho, para mostrar a placa de inauguração, não. Eu participo, eu estou presente, eu estou na periferia, eu estou na área rural, eu estou no centro da cidade, eu estou aonde a população precisa que está, que é na rua. Sim, é como eu disse, né? Então, nós somos em 13 vereadores, cada um tem um posicionamento aqui e uma visão diferente. A minha visão é que, né, como vereadora, eu tenho esse acesso. E como as pessoas que se interessam pelas licitações, no meu ponto de vista, todos deveriam se interessar. Mas não é essa a realidade. O portal da transparência está lá e são poucas pessoas que acessam. Elas ligam no gabinete para querer saber alguma coisa que está lá. Não é? Porque elas não têm esse hábito. Então, na minha opinião, só o fato de estar gravado... Não é como a lei federal, eu acho que já é o suficiente. Só para terminar a minha parte, Sônia, que eu não terminei ainda, é que o doutor Rodrigo... é para dizer que eu estou respondendo aqueles que estão... Está redundante. Aqueles que estão debatendo a minha fala, não é com você não, viu? Pois não, doutor Rodrigo. Na verdade, Sônia, o que a gente quer é que mais gente se interesse em fiscalizar aí o poder público, que mais pessoas se interessem por aquilo que acontece com o dinheiro do que é nosso. Esse negócio, porque eu fiscalizo, vou no asfalto, para quem já entrou no portal da transparência, eu duvido que as pessoas consigam, para a gente que lida com isso no dia a dia, muitas das vezes é confusa. Já teve vários pedidos de informações que a gente não tem, o portal transparente não é tão transparente como ele deveria ser. Vai da consciência de cada um. O que nós queremos é apenas dar mais publicidade para os atos licitatórios, é só isso. Tem que parar com essa discussão, esse mimimi político, porque o projeto é meu, o Rodrigo é aquilo, vamos reprovar tudo que o Rodrigo apresentar. O próprio Paulinho me contou agora há pouco que a Câmara já faz, já filma e já... coloca nos sites pertinentes, nos canais de comunicação, essas licitações, não tem desculpa. Mais alguém quer usar o meu tempo? Tem mais um pouquinho ainda? Não? Tudo bem? O projeto continua em discussão. Você briga com o Rodrigo Salomão e vem atrás de mim agora? Boa tarde a você que nos acompanha pela internet, pela TV Câmara. Nós estamos no momento da discussão de um projeto fundamental para a cidade, projeto de autoria do vereador Rodrigo Salomão. Vários vereadores aqui já subiram na tribuna, já usaram o seu direito de se manifestar de acordo com o seu entendimento, das suas convicções. E a gente vê por parte de alguns vereadores um esforço fora do normal para defender o indefensável. E por que eu falo isso? Na condição de advogado, aqui respeito demais, em nome da doutora Mirta, o parecer do jurídico, respeito às decisões dos tribunais que já foram citadas aqui, mas estão achando uma situação para não votar algo, para dar transparência e segurança jurídica, não para mim, não é para o vereador Hernani ou para qualquer vereador aqui, é para a população de Jacareí que paga os seus impostos aqui. A população paga os seus impostos aqui.
E o que eu acho fora de contexto é que uma casa de leis que tem os parlamentares com a obrigação primária de fiscalizar, não ampliar ainda a sua condição de fiscalizador. Porque vamos separar aqui, vamos separar. Nós citamos, foi citado a legislação federal. A legislação federal que vai entrar em vigor, ela fala da gravação das licitações. O vereador Rodrigo de Salomão está aprimorando isso, não tem vedação nenhuma, não tem impedimento nenhum de fazer a transmissão em vídeo e áudio. A Câmara já faz, Mas eu quero voltar um pouquinho numa linha de construção desse projeto, porque também foi citado, o vereador Rodrigo Salomão, por Vossa Senhoria, o artigo 37 da Constituição, que lá nós temos os princípios básicos que norteiam o direito administrativo, administração pública em todos os âmbitos. Que a gente pode falar aqui, que se resume, Roberto, numa palavra: limpe, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, se a gente for falar de moralidade, impessoalidade, nós estamos realmente combatendo o que nós vimos por muitos anos em várias situações no país, que é o tema que fez com que a gente tivesse lados e discussões acaloradas, que é a corrupção. Isso pautou o Brasil nos últimos anos, a corrupção. Então, é inadmissível que a gente, tendo a condição de aprimorar e resguardar os interesses públicos, o erário público, não façamos. Isso não tem cabimento. Aliás, eu quero recordar aqui que no primeiro ano de mandato, eu apresentei um projeto, agora, 2021, apresentei um projeto para que nós tivéssemos clareza de como era utilizado, de como é utilizado o valor recolhido com as multas de trânsito. E pasme, vereador Rogério Timóteo, o projeto não passou pelas comissões dessa casa, sob o argumento de que, não, a prefeitura já vai colocar no site. Entra no site, vê se está com detalhamento, quanto que é que recebe, para onde que vai, o que fez. Não está. Mas usa-se um argumento que na prática não se sustenta. E nós estamos falando aqui também muito do portal da transparência. Nós temos, às vezes, nomenclaturas e contratos genéricos que nós não temos a condição de fazer uma leitura, nós mesmos que trabalhamos com isso, de como aquilo vai ser viabilizado, para onde que é. Pois não, pastor? Inclusive, vereador e doutor Hernani Barreto, não tem nenhum problema o município ele votar leis que já sejam federais. Tem várias leis que foram aprovadas nessa casa aqui que eram federais e passou a ser leis municipais também. Não tem nenhum problema. Só está dando mais transparência. Vê, a Câmara mesmo, ela já faz essa transparência. Sim. De toda a licitação pública, sobe para o site. A Prefeitura também vai passar a fazer com esse projeto. É coisa simples, é transparência, só isso. Rapidinho, só lembrando que nós estamos complementando a lei federal, que já manda filmar. Então não tem essa desculpinha de, porque vai filmar. A gente só quer que torne isso daí público, não deixar escondido embaixo do tapete. Perfeito, vereador Rodrigo Salomão. Por isso que eu disse, é um aprimoramento da legislação que vai passar a vigorar em breve. Então, é bom que a gente grave as coisas. E eu quero lembrar aqui, quem tiver paciência para pegar as discussões nesta casa, no ano de 2021, você vai ver vereador aqui falando o que tem
a esconder, JTU está aí por quê? E que não sei o quê, e usou um monte de discurso, mas agora não quer dar publicidade. Ué, quem não deve não teme. Eu não tenho amarração com ninguém. O meu compromisso é com a verdade e com a população de Jacareí. Então, nós do Republicanos já temos uma diretriz de atuação desde o governo federal. O vereador Rogério Timóteo, que também é do Republicanos, já colocou aqui a manifestação do nosso presidente nacional, Marcos Pereira. Republicanos é independente. E o que é ser independente? É não ter essa amarração, esse compromisso com os interesses pessoais. É de votar a favor quando vai em prol do povo. É de votar contra quando vai contra os interesses da nossa cidade. Então, me sinto muito confortável, porque o nosso compromisso é com a transparência e com a lisura. O projeto continua em discussão. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os nobres pares. Hoje aqui eu me dirijo a você que está aí na TV Câmara, nos ouvindo, e a todos que estão aqui na galeria. A importância da gravação, a gente já percebeu claramente no episódio lá da Receita Federal. A gente não está questionando a gravação do áudio e vídeo. A questão que eu vejo aqui é a questão do Big Brother, querendo colocar tudo na rede e manipular as coisas. O meu receio é com o servidor efetivo, que por vezes vai cair em algumas armadilhas da pessoa que faz a licitação. O meu receio é justamente não proteger esses funcionários. O que a gente quer dizer que toda licitação é pública. Qualquer pessoa pode participar da sessão de licitação. Nós não estamos escondendo. Se alguém achar que está tendo alguma coisa errada, é só solicitar os documentos, tá? Agora, a questão é tudo ser Big Brother. É isso que me deixa um pouco constrangido, porque vai deixar o funcionário efetivo constrangido também. A gravação é importante. Por isso que eu sou contra sigilo de 100 anos. Eu sou contra o sigilo de 100 anos. Eu sou contra qualquer tipo de sigilo. Tem que solicitar, pedir e receber as informações. Então, essa é a minha posição. Muito obrigado. Boa tarde a todos que estão nos assistindo ao vivo, TV Câmara, Facebook. Quero falar também em relação a esse projeto, né, quando se fala o projeto da transparência, eu acho que é importante a gente discutir. E hoje nós sabemos, né, que esse projeto já é um projeto que atende, né, toda a situação que existe em relação a questão dos processos licitatórios, né? E nós sabemos também, né, que é resolução federal, que existe uma lei federal a qual foi feita e que deu 2 anos para que os municípios se adequassem em relação à questão da lei da transparência. E o que está se discutindo aqui? Né, o projeto do Rodrigo Salomão é um projeto onde visa fazer a filmagem e fazer as gravações do processo licitatório. E nós sabemos que existe 2 tipos, né, de fazer o processo licitatório. São os processos licitatórios que você tem presencial, que é aqui ao lado da prefeitura, e tem os pregões. E aí, se a gente pensar esses pregões, como que você vai utilizar para você estar filmando? Vamos supor, a empresa, se ela estiver lá na Bahia, ela pode participar do processo de pregão aqui, do processo licitatório. Essa é uma dificuldade. E a gente sabe também que hoje, quando a gente discute em relação à lei da transparência,
né, eu acho que já existe a lei da transparência. Nós sabemos que esse processo licitatório não é feito por nenhum vereador, não é feito pelo prefeito, é feito sim pelos trabalhadores, servidor público, né, que fazem toda essa etapa. E aí, muitas vezes, como alguns vereadores que teve aqui nos antecederam, dizendo, olha, talvez os vereadores que forem votar contra esse projeto porque não quer transparência. Eu acho que, pelo contrário, nós queremos aqui sim a transparência, porque a gente trabalha no processo de fiscalização, de acompanhar, e esse é o acompanhamento. Eu me lembro que, anos atrás, quando eu trabalhava de motorista numa empresa aqui, houve muito essa discussão em relação de colocar câmera dentro dos ônibus. E era justamente o quê? Para que tivesse acesso a todos os trabalhadores. E hoje, o que acontece? Nós somos vereadores, aqui tem 13 vereadores. Já imaginou se chegar um projeto aqui hoje, vereador Rolinha, que tem que colocar câmera no gabinete de cada vereador? Porque dentro do seu gabinete você discute várias coisas, ali de melhorias para a cidade. E a gente sabe que quando você vai fazer um processo licitatório, existem várias empresas que participam desse processo, existem várias empresas que colocam ali o envelope, né, para concorrer, e muitas vezes aquela empresa que colocou o menor preço, ela não é habilitada, muitas vezes ela é desabilitada do processo por não ter a documentação. Então, eu acho que é nesse sentido. E hoje a lei federal, os processos que é presencial, já é lei hoje, passa a vigorar, para que seja gravado e filmado, e qualquer cidadão e qualquer cidadã que quiser ter acesso, é só entrar e fazer o pedido para que tenha acesso de como foi feito esse processo licitatório. Então, eu acho que aqui o que a gente está discutindo, vereador Rodrigo, né, nada contra a sua lei, né, mas o que a gente está discutindo aqui é uma lei que já existe hoje e que é regulamentado pela lei federal. Eu acho que nós temos que cobrar, e o nosso papel é fiscalizar, né? E nós sabemos que aqui hoje no município, né, tem mais de 5 mil servidores públicos, que muitos deles fazem parte desse processo. São eles que acompanham, são eles que estão ali no dia a dia, trabalhando para que esses processos licitatórios aqui na nossa cidade, ele esteja lesura. E aí, a empresa que ganhar, cabe nós, vereadores, fiscalizar. Pois não, vereador Rolinha, o senhor pediu uma parte? Paulinha, é que quando o morador está em casa, vê uma discussão dessa, quando os vereadores sobem aí e falam que nós estamos votando contra a população, não. Nós estamos sendo justos e dizendo que já existe uma ata, já existe uma gravação e tem. É só ir lá e pegar. Tem. Agora, você colocar mais obstáculos, burocracia demais, às vezes muita coisa na cidade deixa de a desejar, deixa de ter a rapidez por causa de muita burocracia. As coisas têm que andar, a cidade tem que crescer, a cidade tem que evoluir. Às vezes fica aí 6 meses, 1 ano e meio para fazer uma licitação, um projeto de uma coisa que poderia ter mais rapidez. Então aqui ninguém está contra a transparência. Eu sou a favor da transparência e vou cobrar a transparência enquanto eu estiver sentado nessa casa. Não estou contra a transparência e nem contra a população. Fique bem claro você que está em casa. Paulinho, permite uma parte? Pois não, vereador. Na verdade, não é isso que o novo vereador estava falando. Ninguém está querendo causar obstáculo. Tudo que você falou aí tem que ficar bem claro e ficar perfeito. Já existe obrigação de ser filmagem. Pelo contrário, ninguém está querendo aumentar a burocracia. Nós queremos facilitar o acesso e a transparência. É isso que diz o texto na lei. Vereador, hoje existe, né, a gente já tentou fazer leis nessa casa, qualquer empresa em qualquer local do país, ela pode concorrer no pregão. E aí, você já imaginou se cada município fazer uma lei diferente? E o exemplo eu dei claro aqui. Cada município faz uma lei diferente, é uma lei que é regulamentada a nível federal, para que todas as empresas tenham o mesmo direito de concorrer ao processo licitatório. E aqui eu deixei claro, uma empresa lá na Bahia, como que você vai, essa empresa ela entra no pregão eletrônico, como que a prefeitura vai ter mecanismo para fazer a filmagem dessa empresa na Bahia, que ela tem o mesmo direito da empresa que está aqui. Então, assim, eu acho que, não menosprezando o projeto do vereador, eu acho que o vereador fez todo um estudo para fazer o projeto, mas é um projeto que, ao meu ver,
ver, não vai agregar em nada à nossa cidade. É um projeto que, ao meu ver, né, vai fazer com que, vai desacelerar ainda mais o processo licitatório na nossa cidade, quando, na realidade, a gente tem que fazer processo que melhore cada vez mais para a nossa cidade. Enquanto isso, eu quero dizer que eu confio nos servidores públicos, que faz o processo licitatório, para que a gente continue defendendo e para que a gente continue trabalhando na transparência e na lesura do nosso município de Jacareí. O projeto continua em discussão. Quero tecer os meus comentários daqui mesmo. E algumas falas, vamos lá. Defender o indefensável. Eu acho que a transparência, como já é dita no poder público, ela é obrigatória. Ela é uma das regras do artigo 37 da Constituição, e o poder público que não dá essa transparência, com certeza, ela é fiscalizada pelos vereadores, pelos deputados, para qual instância for. E o Ministério Público atua nas suas razões para fazer os seus apontamentos, né? Então, eu percebo que de todas as falas que eu ouvi aqui, a transparência ela é dada. O que falta, talvez, é a gente dar publicidade no sentido de mostrar o caminho ao munícipe interessado, ou até mesmo facilitar de forma didática, como acessar essa transparência que já é existente. Porque, pela Constituição, pelo artigo 37, ela é obrigatória, ai do município que não cumprir. E ai do prefeito que não cumprir. Tendo o prefeito que temos hoje, ou que já passou, e que tem essa obrigatoriedade por meio dos boletins oficiais, e um portal de transparência dentro da própria prefeitura, independente do prefeito que passar, é obrigatório. Então, percebam, eu acredito que falta uma didática para mostrar o caminho aos interessados. Quem tem maior interesse nisso? São as pessoas que buscam participar desses processos. E nós, enquanto legisladores desta casa, cabe a nós a fiscalização desses processos. Porém, contudo, também vejo a questão do servidor, a exposição do servidor, porque hoje, na mudança, a Lei 14.133, que é a lei das licitações e contratos administrativos, ela já prevê a gravação em áudio e vídeo. E isso será juntado nos processos dessa licitação. Qualquer pessoa, eu estou dizendo, qualquer pessoa pode acessar via site, e qualquer pessoa que tiver outras dúvidas e queiram assistir esse vídeo, ela pode também solicitar hoje aqui na nossa prefeitura pelo Atendibem. O que a gente tem um certo receio, que foi o Paulinho disse agora, essa exposição do servidor público. Porque, veja bem, nós, enquanto vereadores, políticos, nós somos lacrados a todo momento nas redes sociais. Haja visto o que fizeram comigo aqui no início do ano, e que coisas que eu não filmei, eu não lacrei. Mas me pegaram fazendo uma cena com uma munícipe que estava na Assembleia, e fizeram uma caricatura minha e colocaram na internet. Se eu não sou uma mulher de fibra, se eu não sou uma mulher de coragem, se eu sou uma mulher deprimida, eu já vou para o SUS pedir socorro psiquiátrico. Porque o que foi feito comigo aqui é o que pode ser feito com a servidora que terá o seu vídeo publicado, ou o servidor que terá o seu vídeo publicado nas redes sociais. Uma coisa é eu ter vídeo gravado, áudio gravado, e isso estar arquivado nos documentos, e eu ter acesso a qualquer momento, os interessados a isso. A outra coisa é fazer chacota, fazer lacração nas redes sociais com o próprio servidor. Porque, como foi bem dito, não é o prefeito, não é o secretário, não é assessor
que delega, que assume essa licitação, que vai divulgar essa licitação. Quem é que fica nessa linha da licitação? São os servidores públicos. Eles estão preparados para essa lacração nas redes sociais? Vão dizer que a roupa dele não está legal, que ela não passou o batom bonito, ou que o homem está com uma blusa furada. Enfim, a gente não sabe o que pode vir a isso, tá? Mas essa lacração é possível. Nós, vereadores, quando a gente se propõe a dar o nosso rosto a público, nós estamos sujeitos a isso e precisamos nos preparar. Agora, o servidor público, pergunta a vocês, estão preparados para isso? Para assumir, para aceitar essa lacração que está virando moda nas redes sociais? Transparência existe. Como diz o artigo 37, o próprio nome, limpe. Limpe. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Isso já está garantido. É obrigação do poder público, do executivo, a prestar essas contas, né? Então, eu vejo que nós precisamos se atentar a alguns detalhes. Quando eu faço certa publicação em YouTube ou qualquer que seja as redes sociais, eu tenho que prever essa lacração do servidor público. Nós estamos preparados para essa defesa dos servidores públicos? Nós estamos preparados para assumir talvez um processo que nós, enquanto poder público, vamos receber desse servidor por conta das ofensas que ele vai receber nas mídias sociais? Então, é esse o motivo também que eu quero dizer a vocês. E lembrando, a transparência, ela é obrigatória e ela já está garantida na Constituição, no seu artigo 37, e também na nova lei que entra em vigor dia 1º de abril, a Lei 14.133, que vai entrar em 1º de abril. Foram 2 anos para a lei ser adequada. Tenho aqui também vários números de decretos, depois quem precisar, que o prefeito já soltou, o prefeito de Jacareí já soltou em 2022, de todas as mudanças das leis de licitação. E lembrando que a lei de licitação é para o Brasil inteiro, para todos os estados, para todos os municípios, não é só para Jacareí. Então, e que nós estamos dando publicidade a toda licitação. E como diz o Roninha, só para finalizar, é só subir, um primeiro andar, é a primeira sala à sua esquerda, é a sala da licitação. Boa tarde a todos, também gostaria de contribuir com as discussões, muito já foi comentado aqui por diversos vereadores, mas gostaria de deixar a minha visão sobre esse projeto. Eu aprecio muito aí a iniciativa do nobre vereador, né, com relação a esse projeto, né, que obriga uma gravação aí, disponibilizar em todas as sessões aí de licitação para a população. Porém, gostaria de destacar alguns pontos, que na verdade são 3 pontos que vão justificar o meu voto, tá? Primeiro, conforme determina a Constituição Federal no seu artigo 5º, inciso 10º e o Código Civil, no seu artigo 20, para exibir imagens de servidores públicos, precisa de autorização do respectivo servidor. Ou seja, mesmo que todos os atos da administração pública devam atender ao princípio da publicidade, que na minha opinião, eu vou justificar aqui, já está sendo dado, os vídeos em que constem imagens de pessoas, servidores públicos, no momento do seu trabalho, não pode ser divulgado na internet, sem o prévio conhecimento e a expressa autorização de seus participantes. 2, o segundo tópico justifica o meu voto. Todas as sessões de licitações já são públicas e já são acessíveis a toda a população. Então, basta o cidadão se dirigir ao Paço Municipal ou acessar o site da Prefeitura na área de transparência. Então, acredito que com essa ação já é dada a devida transparência
né, já está dada a devida publicidade e, consequentemente, né, o processo de licitação, licitatório já é transparente. E o terceiro ponto, que a Lei 8.666, de 1993, que é uma lei federal de licitações vigente, que vai se encerrar agora, né, no dia 1º de abril, não prevê essa obrigatoriedade. E a nova lei de licitações, que os próprios vereadores já citaram aqui, vai entrar em vigor a partir do dia 1º de abril, que é a Lei 14.133 de 2021. Né? Então agora não vai ter mais a Lei 8.666, 8.666, e agora segue sozinha essa lei. E essa lei já exige gravação, seja das sessões de licitações presenciais, e que depois de gravadas tem que ser anexada aí ao expediente licitatório. Então, portanto, pessoal, é perceptível que o projeto de lei que está ampliando aí a obrigação não existente na legislação federal atual sobre licitações, além disso, expõe a imagem de servidores públicos em momento de trabalho, o que afetaria, na minha opinião, a sua intimidade e sua privacidade. Vereador Dude, só uma parte. Aqui tem vários servidores públicos aqui da Câmara Municipal de Jacareí que estão aparecendo na televisão. Nós estamos regulares? Ninguém deu autorização. Só para concluir, eu entendo que, dessa forma, só gostaria de terminar com o meu raciocínio. Eu respeito a opinião de todos os vereadores aqui. No momento que cada um está expondo a sua opinião, cada um que está refletindo sobre todos os pontos aqui nessa casa, eu respeito e eu gostaria de ser respeitado nesse momento, tá bom? É somente a minha opinião. Então, eu entendo que, da forma como a lei já está, já não tem, né? Eu acredito que já é dada a determinada tal publicidade e também, consequentemente, a transparência. Então, para o processo licitatório. Então, essa é a minha opinião, tá bom? Obrigado, pessoal. Projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, peço à primeira secretária que proceda à votação nominal do projeto na forma regimental. Como voto, vereador Roninha? Só justificar o voto é dizer para você que está em casa que a gente vai votar aqui consciente de que uma coisa já existe. A transparência no trabalho do Executivo junto ao prefeito Isaías Santana já está exposto, já existe. Então, devido a isso, eu voto contrário a esse projeto. Ai, meu Deus. Tá vendo? Ao vivo acontecem essas coisas, olha. Eu errei aqui, tá? Aí, ó, toca a campainha. Bom, é como eu falei, né? No caso aqui, o meu voto é contrário ao projeto. Contrário ao projeto. Porque cada um expôs a sua opinião aqui. A minha opinião não é nem essa de se expor, porque todo mundo se expõe na internet, TikTok e tudo mais. A minha opinião é que as pessoas que se interessam em visualizar essas licitações é em número reduzido. Então, acho que não compensa, não é, toda essa movimentação para poucas pessoas que se interessam. Então, como essa porcentagem é muito pequena, quem quiser vai no Atende Bem e pede aí para ter acesso à gravação da licitação. Então, o meu voto, pensando dessa forma, né, é contrário. Como voto, vereador Valmir do Parque Meia Lua? Contrário.
Como vota vereador Dude? Contrário. Como vota vereador Hernani Barreto? Quero aqui justificar meu voto. Vereador Rodrigo, eu acho que tem algum problema com Vossa Senhoria, que é do partido do prefeito nesse momento, mas o PIX que o senhor colocou, não votaram, que era para facilitar para a população pagar seus débitos. Agora, um projeto para dar transparência que está complementando uma legislação federal, também não vão votar favorável. E aí, tem vereador que fala, não pode isso, não pode aquilo. Calma aí, nós estamos falando de servidor público, serviço público, de interesse público. Então, nós vamos tirar o público e vamos colocar privado. Então, daí vamos colocar tudo aqui terceirizado. Por isso que eu sou favorável ao seu projeto, porque o seu projeto vem trazer lisura e vem trazer um pouco mais de segurança jurídica daquilo que a gente já ouviu por muitas vezes aqui nessa casa, que tem corrupção, que tem coisa errada, com JTU, com A, B ou C. Então, se tem, vamos colocar as claras, vamos colocar para a população toda ver. Aqueles que estiverem interessados vão ver, mas ninguém vai poder reclamar depois, porque a transparência vai imperar. Sou favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio? Só justificando o voto, senhor presidente, dizer assim, que o projeto é importante, né, e vários desembargadores, inclusive o Ministério Público, que é um órgão capacitado para isso, todos foram favoráveis a esse projeto, o órgão da Justiça, o Ministério Público, Defensoria Pública, todos favoráveis a essa lei, e aí não teria porquê, né, eu ser contrário, porque tem fundamento jurídico e caminha para dar transparência e publicidade aos atos administrativos, né? De modo que eu vou votar favorável a esse projeto e acho uma pena se não ser aprovado. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Eu só acho que nós, vereadores dessa casa, somos em 13, hoje estamos em 12, por falta do nosso presidente. Mas eu acho que cada vereador tem que respeitar o voto de cada um. Aqui é um parlamento, né, como se diz, e temos que respeitar a opinião de cada um, tá certo? Porque aqui não estamos respeitando. Eu sou contrário ao projeto. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Sou contrário ao projeto. Como vota o vereador Roberto Abreu? Como já expus, voto contrário ao projeto. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Na verdade, eu quero só justificar meu voto, é uma pena para a cidade, né? E daí a gente vê que é um julgamento político. E às vezes tem muita gente aqui pensando em 2024, me colocando como possível candidato a prefeito, rival do grupo aí que está no governo, mas isso daí é para a população prestar atenção. Se for candidato, for prefeito, eu quero transparência. Por isso propus esse projeto. Não quero que as coisas sejam feitas na calada da noite, que as coisas sejam varridas para baixo do tapete. A população tem que saber o que acontece, principalmente nas licitações, que tem algumas que são escandalosas. Serei favorável à aprovação desse projeto. Como vota o vereador Rogério Timóteo? Como falei na tribuna, eu sou favorável ao projeto, até porque o projeto do vereador Dr. Rodrigo Salomão nada mais traz do que transparência dos atos do poder público. Eu acho que é muito importante. E como o vereador estava falando aqui, tem pessoas falando que ele está colocando muita coisa porque é um futuro candidato para 2024, como o vereador falou aqui, mas se for também, já está começando bem. Se for candidato para 2024, parabéns, está começando bem. Tem futuro para a cidade de Jacareí, doutor. Porque se o senhor for candidato, está começando bem, querendo transparência para a cidade de Jacareí. Sucesso para o senhor, eu sou favorável a esse projeto. O projeto foi rejeitado por 7 votos contrários, 4 votos favoráveis e 1 ausência. Próximo projeto? Não há mais projetos, presidenta.
Não havendo mais matéria a ser tratada na ordem do dia, passaremos ao horário da tribuna. Vereador Roninha.